Pedro hoje de manhã abriu o jogo com os companheiros e a gente vai falar sobre isso, dos detalhes aí que saíram na mídia, sobre o que foi conversado, o que ele esclareceu e se ele fica ou não no Flamengo. Além disso, tem um alvo que o Flamengo já determinou pro lugar de Pedro, é claro, caso ele saia. Tem atualização do caso Carrascal, que parece que está sendo colocado de lado por lá, e os rumores estão aumentando. E além disso, Flamengo mudando de estratégia pela contratação de Ezequiel Barco. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando aqui com uma coletiva muito importante que a gente teve hoje, agora no início da tarde, da apresentação do Alfredo Almeida, novo coordenador da base do Flamengo, ele que está substituindo o Carlos Noval, que era o diretor, na verdade, e ele deixou o Flamengo, foi mandado embora na última sexta-feira, e o Alfredo Almeida, português, que era o seu auxiliar, acabou agora sendo efetivado como diretor, ele que era o coordenador oficialmente, né, mas ficava abaixo do Noval. E aí alguns trechos aqui importante da fala dele vamos mudar o plano no recrutamento, temos que ter os melhores, para isso mudaremos algumas ferramentas, precisamos focar no recrutamento aqui dentro, no Brasil, se não encontrarmos aqui, aí vamos ao exterior. Alfredo Almeida busca melhorar a preparação mental dos jogadores da base, esse é um dos objetivos do novo treinador da base do Flamengo. Quem trabalha no Flamengo, o Flamengo tem que ser a coisa mais importante da vida, foi isso que falou os destaques aí da fala do Alfredo Almeida. E vamos para o próximo assunto aqui, que é sobre o Chelsea, que ganhou o Mundial ontem. Uma galera brincando aí, dizendo que o Flamengo é o campeão moral aí por ter ganho o Chelsea. É óbvio que isso é brincadeira, é sacanagem, mas tem uma galera aí também do outro lado que vem falar a asneira de que o Chelsea não jogou tudo contra o Flamengo. E aí a gente pega o retrospecto recente do Chelsea, os últimos 9 jogos, o Chelsea venceu 8 e só no meio aí teve 4 vitórias, a derrota para o Flamengo e depois mais 4 vitórias. E aí, contra o Flamengo, milagrosamente, eles não resolveram jogar, não deram tudo. É brincadeira, né? O Flamengo teve méritos e muitos méritos pela vitória contra o Chelsea e tem que manter essa pegada aí que teve contra o São Paulo para manter essa ótima forma. Flamengo que folgou no domingo e se reapresentou hoje, segunda-feira, no Ninho do Urubu, que teve um ponto muito importante que foi o Pedro, assim que chegou, chamou todos os jogadores para conversar sobre essa situação toda. Felipe Luiz que jogou tudo no ventilador, na minha opinião com razão, porque, segundo ele já tinha tentado conversar antes, tinha tentado resolver a situação antes e, como não foi possível, e ele vinha sendo muito pressionado pela torcida, muito criticado, porque até então tudo que veio à tona foi Felipe Luiz afastou o Pedro. E aí, só isso vindo à tona, todo mundo foi pra cima do Felipe Luiz e aí ele teve que expor a situação. Com isso exposto, o Pedro chamou os jogadores para conversar. O que foi disso? Antes da gente falar, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, então vamos ler aqui os trechos do Globoesporte.com falando detalhes
dessa conversa que aconteceram. O Caê Mota teve acesso a detalhes aí dessa reuniãozinha entre os jogadores. E aí vamos ler aqui. Pedro se reúne com o elenco do Flamengo a portas fechadas e se explica após críticas de Felipe Luiz. Centroavante conversou com os companheiros, disse que vazamentos que o colocaram à venda o afetaram e se mostrou incomodado com críticas públicas ao técnico. O treinador não participou, então Felipe Luiz foi de fora da conversa. Pedro reagiu já na manhã dessa segunda-feira às críticas que recebeu a Felipe Luiz após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinos da última semana. O treinador não participou do encontro. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo das atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de print em que um profissional do clube colocava à venda por 15 milhões de euros. Camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou sua postura dentro de campo. Então, vamos terminar aqui, depois eu dou minha opinião. Centroavante disse que sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante os companheiros e dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Felipe Luiz e se mostrou incomodado com adjetivos como lamentável e ridículo. Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal e que, na sua percepção, as críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro. Fora do jogo, Pedro treinou a parte da manhã de sábado no Ninho do Urubu. Os relatos dão conta de que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente do restante da semana e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. À tarde, Pedro foi ao Maracanã, esteve no gramado, passou no vestiário rapidamente antes da partida e deixou o estádio antes da coletiva de Felipe Luiz. E aí tem atualização já de que ele, nesse treino de hoje, treinou bem, treinou forte também. Ou seja, é claro que não é a resposta ideal que a gente gostaria ainda. O ideal seria ele vir a público, falar sobre isso, pedir desculpas, não só ao elenco de jogadores, mas à diretoria e à torcida também. A torcida não é feia, principalmente com a quantidade de sócios torcedores, os caras, de certa forma, são quem paga o salário dele também. Então, ele deve desculpas sim. Agora, não existe uma forma melhor dele se desculpar, a não ser ele mantendo a forma, jogando, treinando muito bem, para conseguir voltar a ser titular no Flamengo, porque ele treinando, estando fisicamente bem, sem dúvida ele vai ser titular de novo no Flamengo. Agora, ele precisa treinar bem, ele precisa ser mais humilde, colocar a cabeça no lugar para voltar a ser de fato muito importante no Flamengo. É óbvio que aquele vazamento é uma coisa muito chata, foi uma postura incorreta, provavelmente ali do José Boto, então fica aquele clima chato naquele momento, mas ele não deixa de ser profissional, ele não deixa de ganhar o salário astronômico que ele ganha. Então, Flamengo precisa manter ele na linha e ele precisa se manter na linha, ou, caso contrário, ele tem que procurar o caminho dele, e a gente tem informação sobre isso, que tem a proposta do Zenit está mantida, eles estão dispostos a pagar os tais 15 milhões de euros desde o momento do vazamento do print, reforçaram isso nessa notícia do fim de semana de que ele ficaria fora. O Zenit voltou a procurar os empresários do Pedro, e agora também surgiu, de domingo para cá, o interesse do Besiktas, também oferecendo aí cerca dos 15, mas o Besiktas disposto a subir um pouco mais, porque eles sabem que já tem concorrência. A proposta pode chegar aí na casa dos 20 milhões de euros. Porém, a proposta de 20 milhões de euros é melhor, é mais vantajosa, inclusive a princípio com salários melhores, com ele indo para o Besiktas da Turquia. Só que o staff do Pedro ainda não acha o ideal, preferem aguardar para ver se chega uma proposta de um centro maior da Europa. E existe agora esse paralelo, que é uma luz no fim do túnel do Pedro
colocar a cabeça no lugar e continuar no Flamengo, mas ainda longe. Eu não me animaria tanto com essa conversa que ele teve com os jogadores, porque me pareceu algo muito voltado pros jogadores, com ele tendo ouvido aquela questão dele desrespeitar os companheiros. Ele se retratou com os companheiros, mas não falou nada em relação a clube, não deu coletiva. Então, a minha ideia é que o Pedro ainda tem essa vontade de sair. Se chegar uma proposta interessante, o Pedro, para mim, ainda deve sair. Mas a gente vai aguardar. Isso é um achismo, essa parte de eu achar que ele quer sair, mesmo após a conversa, para mim é o que eu acho, é o que eu penso pela situação, pelo perfil do Pedro que a gente conhece. Então, vamos aguardar para ver o que vai dar aí. Mudando de assunto, vamos falar de Michael, que pediu para sair do Flamengo. Ele que tem esse interesse de 2 times lá do Oriente Médio, um deles o Aldo Rail, que inclusive surgiu aí a informação de que poderia chegar a proposta dele aí a 13 milhões de euros, mas nada de oficial chegou às mãos do Flamengo ainda. Existe um boato, uma informação que já existem propostas na mão do staff do Michael, que esse próprio staff estaria aguardando aí uma proposta mais vantajosa ou algo do tipo, mas o fato é que ele agora foi à diretoria e pediu também para o clube procurar interessados e a gente fica aí no aguardo para saber no que vai dar. Mudando mais uma vez de assunto, vamos falar de Wesley. A Roma continua na frente para contratar, porém pisou um pouquinho no freio. O negócio deu uma esfriada. A Roma recebeu a informação de que o Flamengo só gostaria de uma proposta a partir dos 30 milhões. Acabou nem apresentando a proposta ao Flamengo ainda. Está esperando, muito provavelmente por conta dessa confusão aí do fim de semana, eles viram que talvez eles consigam uma negociação melhor aí, porque o Flamengo aparentou estar meio bagunçado nos bastidores. Então, o negócio por enquanto está parado. A Roma não apresentou a proposta ao Flamengo. A gente aguarda aí os próximos capítulos dessa novela do Wesley. Sai ou não sai? O Flamengo tá com dinheiro em caixa, não precisa vender o Wesley, vai fazer jogo duro mesmo. Mas se chegar essa proposta de 25 mais 5 variáveis, vai vender. No momento, a informação de que a proposta oficial ainda não veio ao Flamengo, apesar de sair em todos os lugares, inclusive no Fabrício Romano, dizendo que essa proposta chegaria ao Flamengo, porém ainda não chegou. Mudando mais uma vez de assunto, Matheus Gonçalves, com tudo certo para ir para o Cruzeiro, salários acertados, valores acertados entre Cruzeiro e Flamengo, 3,5 milhões de euros por metade do passe. Como eu disse ontem, o negócio permanece travado, com tudo assinado nas mãos do Flamengo, dependendo só da assinatura agora do BAP, mas existe uma corrente interna que acha muito ruim a negociação, muito barata, e para um time que não faz sentido reforçar um adversário que briga diretamente pelo Brasileirão com o Flamengo. Então, continua parado, o Cruzeiro aguarda essa documentação assinada, mas ainda o Flamengo não se decidiu. Continua estudando, analisando, provavelmente aguardando para ver se chega algo mais interessante, mas por enquanto o Matheus Gonçalves ainda é 100% jogador do Flamengo. Se o negócio acontecer, aí sim ele passa a ser 50-50, mas com os direitos esportivos, né? Acho que é assim que chama o federativo, por quem ele vai jogar, sendo o Cruzeiro. E agora, mais um assunto aqui, que é a informação que saiu lá no dia do Fabrício Lopes, dizendo que o Flamengo tem em Pombo Richarlison o nome ideal para substituir o Pedro, caso haja de fato a saída do jogador. Então o Richarlison só viria caso se confirme a saída de Pedro. Existe uma informação também de que o Palmeiras negocia uma possível chegada do Richarlison. A proposta do Palmeiras gira em torno aí de 18 milhões de euros, pelo que é dito. Ainda não foi aceito nada pelo Tottenham, então estão na fase ainda de negociar dos dois lados, com o jogador e com o clube, e o Flamengo ainda não fez proposta. Ele estuda a possibilidade, só vai fazer proposta caso o Pedro opte por sair ou chegue uma proposta aí interessante para o Flamengo. No momento, o Flamengo está focado em recuperar o Pedro ainda e colocá-lo para jogar e que ele esteja bem fisicamente. E, na minha opinião, o Pedro é muito mais jogador do que o Richarlison. Richarlison seria uma reposição
razoável, talvez não a melhor possível, mas seria, mas o Flamengo ainda prioriza manter o Pedro e talvez até um outro perfil de jogador para gastar esse dinheiro todo fosse melhor, até porque a gente tem o Alacian voando aí no elenco, poderia ganhar mais oportunidades, mas como eu disse, a prioridade do Flamengo e que eu acho correta é ainda tentar uma recuperação do Pedro, que é, para mim, o melhor atacante do Brasil, o melhor da América Latina, mas precisa querer jogar bola. Então, vamos continuar acompanhando aí toda essa situação e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Caso Carrascal agora, como eu trouxe ontem que ele ficou de fora do jogo contra um amistoso que o Dynamo fez lá na Rússia, tem mais detalhes sobre isso aí. Ele foi relacionado, ficou no banco e todo o time foi trocado e o Carrascal não entrou. A mesma coisa aconteceu no jogo retrasado, 2 amistosos, em que não tem limite de substituição, todo o time pode ser modificado e o Carrascal não entrou. Isso aumentou e vem aumentando ainda mais os rumores de que existe uma proximidade maior para que tudo seja fechado. Ainda não é a informação firme, mas existe aí uma tendência de que sejam aceitos os comprovantes, as garantias financeiras do Flamengo, que hoje, mais cedo, por uma coisa que eu ouvi de uma fonte, deu a entender de que o Flamengo enviou essas garantias. Resta saber se elas vão ser aceitas pelo clube russo, mas esses fatores aí do Carrascal não jogar podem aumentar a possibilidade dele chegar ao Flamengo quanto antes e é cada vez mais necessário. O Brasileirão tá de volta aí e a gente precisa de mais jogadores para recompor aí, reforçar o elenco que foi desfalcado aí de alguns jogadores, beleza? Para fechar, caso Ezequiel Barco, Flamengo ofereceu os 14 milhões de euros, como já uma segunda tentativa. Ofereceu não oficialmente, mas conversou dizendo que está disposto a pagar os 14. Recebeu novamente a pedida de 20 milhões de euros e agora o Flamengo não desistiu e está estudando uma proposta adicional, porém contando aí com uma possibilidade de incluir jogadores do elenco. Ainda não sabemos exatamente quais, mas existe uma grande chance do Lohan entrar nessa negociação para baratear a situação. Aí de repente o Flamengo mantendo os 14, incluindo o Lohan, eu já acho que seria coisa demais, mas de repente 11, 10, mais o Lohan. Então a gente fica na guarda aí para saber, mas a tendência é que o Flamengo busque esse caminho de envolver jogadores para tentar tirar o Ezequiel Barco do Spartak Moscou, e a gente vai continuar acompanhando essa situação e qualquer novidade traz aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!